show, em seguida. Muito bem, voltamos direto de Brasília. O Tribuna Independente hoje recebe o deputado Arthur Lira, líder do PP na Câmara dos Deputados. Comigo à mesa, Denise Rotenburg e Fábio Góes, do portal Congresso em Foco. E claro, você, telespectador, agradecemos as perguntas enviadas. A Maricês Nóbrega, de Patos, lá na Paraíba, ela faz uma manifestação aqui, um protesto. Além de diminuir a quantidade de partidos, como o senhor lembrou, nós poderíamos também diminuir a quantidade de deputados e senadores, que é um absurdo. O senhor concorda? Eu acho que não. Ela, não sei a que quantidade ela se refere, mas nós temos aí uma quantidade mínima de senadores, porque a Câmara Federal, ela representa o povo, né? Os senadores representam os estados. Exatamente. Você tem aí o equilíbrio entre Câmara e Senado. Se São Paulo tem só a cidade aí em torno de 11, 12 milhões de habitantes, é muito mais do que o estado da Paraíba, é muito mais do que o estado de Alagoas, é muito mais do que o estado de Pernambuco, é muito mais do que o estado do Rio Grande do Norte. Então, nós do Nordeste temos é que nos juntarmos. A nossa bancada é pequena, a representação de Alagoas ela é mínima, quando vai fazer confronto, e você não pode tratar de botar uma quantidade de deputados de Alagoas igual a quantidade de deputados de São Paulo. Você nem representaria São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né, esses estados maiores em dimensões territoriais e populacionais, com a representação que atendesse ao seu povo de uma maneira mais equânime. Eu acho que o modelo e a discussão não é por aí. A gente tem, sim, que lutar para que, na realidade, o poder público chegue efetivamente à população. Não seria diminuir deputados, ou diminuir senadores, ou diminuir vereadores, ou diminuir deputados estaduais, ou acabar com prefeitos, ou fazer isso ou com aquilo. Não. Você tem que cobrar um maior rigor para que efetivamente o poder público chegue à sua população. O Helenildo Dantas, de Cuiabá, Mato Grosso, diz: deputado, no primeiro bloco o senhor se referiu à reforma política dizendo que os partidos teriam que sentar e verificar o que é bom para esse ou aquele partido. Não, isso, segundo o Helenildo, não seria o câncer que prejudica profundamente o país, o fato de políticos buscarem o melhor para seu partido em detrimento daquilo que é bom para o povo? Veja bem, é aquela velha história. Você vai começar a dizer assim: quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Quem trata da vida política do país são os políticos, são os partidos. Você tem que encarar isso de uma maneira que não afaste. A gente tem que começar a trabalhar isso de uma maneira mais pura, mais empírica. Você tem que trazer para perto de você aquele cidadão que ele diz: eu não voto, eu anulo meu voto, eu não escolho, eu não participo. Alguém está escolhendo por ele, certo ou errado, bom ou ruim, alguém tem representação. Os partidos, eles têm que escolher partidariamente, doutrinariamente, tá certo? No seu estatuto, o que é melhor para o partido sobreviver, não tenha dúvida disso. Do pequeno, do médio, do grande, seria demagogia falar diferente disso aqui. Agora, dizer também que os partidos não representam a população, que os políticos não representam a população, eu não concordo. Eu acho que, de uma certa maneira, talvez essa pessoa esteja insatisfeita com quem votou, ou com quem votou e não elegeu, mas eu acho que os partidos, efetivamente, são a maioria expressiva e representam a vontade da população e são responsáveis para fazer com que isso realmente aconteça. Deputado, a despeito de ideologia ou quantidade, vamos supor que esteja justa a quantidade de deputados e senadores representando o povo atualmente, mas hoje a gente acabou de colocar, inclusive está na nossa manchete, que o Senado acaba de pagar mais de 5 milhões de 5 anos retroativamente aí de imposto de renda não pago referente ao 14º e 15º salários. Não é o caso, então, de enxugar os gastos do Congresso, que são excessivos? O que for excessivo, não tenho dúvida que deverão ser enxugados. Isso é uma questão que tem que ser levada realmente a fundo. A gente tem pautas de discussões como isso. Agora, como toda matéria, às vezes demanda tempo, mais no Senado, menos na Câmara. Agora, o Senado, uma instituição com menos integrantes, e é como eu estou dizendo, ele dá um equilíbrio nos estados federativos. Alagoas, pequenininha, tem a mesma representação de São Paulo. O que é que vai fazer com relação aos gastos, se acontecer algum tipo de erro administrativo, de postura que se possa ser revisto ou não? Eu acho que a Câmara e o Senado estão praticando, dentro da medida do possível. Eu nunca vi uma casa, as duas casas juntas tão perto, funcionando como caixa de ressonância. A população tem acesso a chegar lá, a protestar, a requerer, a exigir, a fazer valer o seu voto. Estão abertas absolutamente
a essa necessidade. E o que for possível fazer, tá certo? Nós e o nosso partido está à disposição para que a gente possa contribuir para que o melhor serviço seja praticado. Falar em melhor serviço, está em debate no Congresso o marco regulatório da internet. Como é que é isso? Porque a gente ouviu dizer que essa questão da neutralidade, que alguns deputados vieram dizer, porque as pessoas, quem acessa filmes, quem baixa filmes vai pagar a mesma coisa de quem baixa, por exemplo, quem só usa a internet para acessar o seu e-mail ou trocar uma mensagem aqui, outra ali. É isso mesmo? Não, absolutamente. A Câmara esse ano, Fábio, Denise, Leandro, nesse período de 2 anos, nós votamos aí, não foram muitos, mas foram bons. Nós votamos aí em torno de 43 projetos legislativos de origem e originários aí dos senhores deputados, senhores senadores, enfim. Dentre eles, o marco regulatório da internet está em discussão, já foi aprovado o tema no que diz respeito às suas matérias penais para corrigir, coibir e penalizar quem realmente infringe a lei nesse campo que é muito sensível. E agora vem um marco regulatório. E aí a discussão ainda é muito grande na Câmara. Nós estávamos há pouco, antes de vir para a entrevista, discutindo com o relator da matéria, o deputado Alexandre Molon, que esteve lá na liderança e fazendo um breve relato, porque essa matéria já foi pautada 2 ou 3 vezes e foi retirada de pauta. Pela falta de segurança dos deputados em talvez votar assuntos tão detalhados, tão técnicos, que foge ao contexto cotidiano de um deputado, de um senador, de um técnico, quanto mais daquele mais humilde que está lá usando o serviço na ponta. Então, algumas coisas precisam ser ditas e esclarecidas. A questão da neutralidade, o cidadão que paga um plano de R$5 e o cidadão que paga um plano de R$100, eles terão acesso às mesmas informações, aos mesmos serviços. O que vai mudar necessariamente é a velocidade. E aí é uma coisa absolutamente normal, justa, porque se você tem um plano de R$5 de 500 megabytes, você vai chegar de onde eu estou a você, Denise, em 20 minutos. Você vai acessar o seu Facebook, vai baixar as suas matérias, mas você vai ter uma internet mais lenta, lógico. Se você paga um plano de R$100, você vai ter um plano de 2 gigabytes, de 20, de sei lá, de 10, você vai ter uma velocidade maior. A diferença no sentido da neutralidade e da isonomia e da qualidade do serviço, no meu ponto de vista, no que nós discutimos, é só a velocidade em que aquele que tem um plano mais barato vai ter acesso a determinadas informações que não seriam essas de e-mail, não. Isso é igual baixar algum texto no YouTube ou alguma música, enfim, outras atividades. O senhor acha legítimo o lobby que algumas operadoras fizeram lá no Congresso nesses últimos dias, principalmente em relação ao relator, aos principais personagens envolvidos aí no projeto? Mas em que sentido, Fábio, você disse? Elas defendem a mais liberdade justamente na questão comercial, né? Mas veja bem, o lobby só não é praticado de uma maneira regular no Brasil, né? Mas ele existe de maneira informal. Então, há o que se coloca. Então, tem 2 questões muito polêmicas no marco regulatório, que é a questão da neutralidade, que foi o que eu coloquei aqui, que todo cidadão vai ter acesso às mesmas informações, iguais. O que vai alterar é a velocidade com que isso chega a quem paga mais ou quem paga menos. Tá? A outra questão, e nessa questão aí, inclusive, desculpe, aí pode-se dizer, não, tem lobby de operadora de telefonia que quer picotar o serviço. Nós somos contra isso. Tá? Então você vai pagar R$5, você tem direito a baixar o e-mail. Aí você vai pagar mais R$20, você vai ter direito a um Facebook. Mas eu quero o Facebook e eu quero mandar uma mensagem por Viber. Aí você vai pagar mais R$30. Eu acho que aí está errado. O lobby é lícito. As empresas estão lá brigando pelos interesses comerciais dela, mas eu não acredito que essa ideia logre êxito no plenário da Câmara, não. Para esse projeto chegar a ter o consenso de ser votado amanhã e pautado amanhã, é porque firmou a posição, esclareceu, que era o que estava faltando, dirimiu as dúvidas para que a neutralidade permaneça. Hoje, a velocidade. Justamente. Né? Hoje é uma questão... vai continuar exatamente como está hoje. Agora, de uma maneira regulamentar. Quem paga mais tem mais velocidade. Pague mais. Lógico. Agora, com relação ao conteúdo, Denise, quem paga 5, quem paga 100, quem paga 200, quem paga 300, vai ter acesso ao mesmo conteúdo. E essa ideia das operadoras, uma vez eu vi que sobre delas passarem a cobrar, por exemplo, do Google ou de empresas que usam a internet, do próprio Facebook como plataforma
que usam a rede de transmissão das operadoras para fazer seus bancos de dados e oferir ali, e fazer ali o seu negócio, né? Mas aí eu acho que é uma questão absolutamente comercial, entre os provedores, as teles e os que fazem banco de dados para realmente montar o seu negócio. Ou seja, não tem que passar pelo Aí eu acho Congresso. que não tem que passar, eu acho que eles têm que resolver entre eles, ou se tiver alguma regulação, mas não é o alvo prioritário do marco regulatório. O marco regulatório é garantir realmente que o serviço tenha boa qualidade, que seja acessível a todas as pessoas e principalmente também a questão da privacidade, que hoje, com essa discussão, muitos assuntos vêm à tona e a gente não tinha conhecimento. Tá? Então, se você está ali hospedado em um determinado, como é que se chama, um provedor, tá? Aquele provedor ele vai armazenando diariamente os sites que você entra, o que você gosta, se você gosta de agricultura, se você gosta de esporte, se você gosta de política, se você gosta de pesca, se você gosta do que você gosta. E aquelas informações, elas são rastreadas, armazenadas, e aí são comercializadas por empresas que ficam aqueles pop-ups chegando nos seus computadores, oferecendo os serviços, de maneira que você não sabe. Você não tem o acesso a esse tipo de coisa, alguém está ganhando na tua vida privada, nas tuas informações. Eu acho que também esse assunto, que é um assunto polêmico, devidamente esclarecido, ele vai garantir também uma maior privacidade para o usuário da internet.